ao canal Tio Saulo Mais Café. No nosso vídeo de hoje nós entraremos em um assunto que as pessoas confundem bastante. E vocês irão entender que não tem mistério algum. O povo que inventa a bobeira e a gente tem que explicar no final das contas. Pois é, ciência e religião. Por que que as duas não dão muito certo? Vamos lá. Até um certo tempo atrás, ciência e religião andavam lado a lado, porém, conforme a sociedade foi mudando seus costumes, seus hábitos, a ciência também mudou seus costumes e hábitos, porém a religião não. A verdadeira religião, ela manteve-se em uma constante. Como nós vivemos no Brasil, a nossa civilização inicialmente ela foi fundada por cristãos, católicos. Então, o que acontece? Essas pessoas seguiram uma base de moral, ética, fundamentados nas origens judaicas e cristãs. Né? Todo mundo sabe aí que primeiro veio, né, os patriarcas, depois tivemos os hebreus, tivemos aí o povo israelita, o judaísmo, que surgiram posteriormente, né, com o advento de Cristo para nós, católicos e protestantes, surgiu então o cristianismo. Então a nossa civilização, que foi fundada, com nossa civilização brasileira, tá? A nossa população, foi fundada pelos portugueses, que na época eles eram católicos, em sua grande maioria, nós adquirimos essa estrutura social com base na religião. Porém, pessoal, com o passar do tempo, a ciência ela meio que se afastou da religião, porque a religião ela sempre teve um padrão e a ciência ela buscou outros caminhos. Ah, quer dizer então, tio Saulo, que esse caminho é ruim? Eu não estou aqui para julgar valores, tá? Eu estou aqui apenas para poder dar umas ideias aí para vocês. Pois é, galera, vamos lá. Com o desenvolvimento da economia, a economia passou a usar mais a ciência para desenvolver certos produtos, para baixar o preço, para desenvolver novos materiais, entre outras coisas. Um exemplo bem simples é o fuzil de assalto. Antigamente as armas elas eram muito pesadas porque elas eram feitas de madeira. Hoje elas são feitas madeira e ferro, aço. Hoje são feitas de polímeros, que é um tipo de plástico, e aço também. Então o material veio a se tornar leve. Enfim, então com base no desenvolvimento da ciência, a ciência passou a se preocupar mais com a economia do que com a religião. Por quê? Porque a religião simplesmente ela envolve a fé, o credo, o que as pessoas creem. Já a ciência ela visa explicar aquilo que é palpável. Afinal, é muito mais fácil você explicar, por exemplo, por que, sei lá, acontece o trovão. Na mitologia grega, eles acreditavam que eram os Zeus que jogavam ali, soltava o rojão não, o trovão, enfim. Eles acreditavam isso na época. Só que a ciência ela tem um olhar mais científico, palpado em provas, embasamento teórico, essas paradas aí. Já a religião é voltada para a fé. Ah, quer dizer então que a religião está errada? Não, pelo contrário. Pelo contrário, a religião ela é essencial para o bem-estar humano. As pessoas, quando nascem, elas é como se elas sentissem uma necessidade de buscar algum criador, buscar um sentido para a vida. E nessa busca pela vida, pela essência da vida, o que vai acontecer depois da morte, essas coisas assim, nós encontramos na teologia, que é uma área da ciência que estuda essa parte teológica por trás das religiões. No entanto, pessoal, o credo ele é baseado em algumas coisas que aconteceram há muito tempo atrás que não tem explicação científica. Por exemplo, está registrado que houve
um milagre nas bodas de Caná. Está registrado, foi catalogado, alguém anotou ali, ponto final. Ah, quer dizer então que esse fato que aconteceu eu não tenho que acreditar porque aconteceu há muito tempo atrás. Bom, pessoal, os historiadores, eles usam, como que eu posso dizer, um método científico para provar algumas coisas. É claro que não tem como explicar por que a água se transformou em vinho nesse milagre. É por isso que quando entra na parte do milagre, vem a religião e tenta explicar de uma forma que a gente possa tentar entender. Tá? Segundo exemplo, esse é o mais recente, tá? Depois que Cristo foi crucificado na cruz, nós entramos em um fato um pouquinho interessante. Vocês podem procurar na internet que existem muitos corpos incorruptos de santos na Igreja Católica. Por que essas pessoas têm um corpo incorrupto? Vamos lá, primeiro passo. Nem todo corpo incorrupto, do jeitinho que está lá, é o corpo real da pessoa. Algumas empresas, principalmente lá na Itália, elas criam uma espécie de máscara para cobrir o corpo da pessoa. Mas sim, existem sim os corpos incorruptos. Porém, algumas empresas podem fazer um trabalho de uma máscara, como foi feito com o Padre Pio. Então quer dizer que o corpo do Padre Pio não foi incorrupto. Ele está ali perfeitinho. Não. Ele começou sim o seu processo de decomposição, porém ele parou. Simplesmente ele parou. Por quê? É um milagre? Não tem explicação? A língua de Santo Antônio. Sim, o famoso Santo Antônio, que o pessoal faz aquela idiotice de colocar ele de cabeça para baixo, achando que vai arrumar um namorado. Faz isso não, não vai. Quer arrumar um namorado, é só tratar uma pessoa bem. Aí se arruma melhor também, escova os dentes, que ninguém merece ter uma pessoa que se veste mal e fica com bafo. É real, tá? Não tô zoando não, é sério. É doído beijar uma pessoa que tá com bafo. Vamos lá. Então, a língua de Santo Antônio, pesquisem quando ele faleceu. A língua dele está incorrupta até hoje. Ah, mas ele morreu há tanto tempo, colocaram ele no álcool. Não tinha processo um processo tão perfeito de preservação do corpo. Tá? Então, é por isso que eu falo. A ciência, ela visa o lado comercial de melhorar a nossa vida. A religião, ela usa a ciência para tentar provar se um fato é milagre ou não. Muitas vezes a Igreja Católica, por exemplo, ela entra em contato com muitos cientistas para poder provar que um milagre aconteceu. Por exemplo, a pessoa estava com câncer terminal, todo lascado, aí foi um determinado local onde tem a aparição de Nossa Senhora, e beleza, vai lá e sei lá, faz um pedido, uma promessa, acontece alguma coisa e no dia seguinte ou na semana seguinte não tem mais nenhum registro de câncer. Isso não acontece. Acontece e a frequência é maior do que você imagina. Então, não sumiu, não tem tumor nenhum. E aí, qual a explicação para isso? É um milagre. Aí vem a ciência, eu venho aqui, o bispo de uma diocese vem e quer investigar se aquilo realmente foi real ou não para atribuir o milagre. Beleza. Aí, como que eu posso dizer? Faz uma investigação usando método científico para chegar se aquilo realmente foi ou não milagre. Que muitas vezes o pessoal confunde milagre com a graça. Um milagre é uma coisa que não tem explicação científica. Simplesmente Deus decidiu fazer o milagre e aconteceu. Não tem explicação. Acontece, gente. Ou a graça é quando a pessoa não é assim curada de forma milagrosamente, mas houve uma intervenção médica e teve uma recuperação extraordinária, rápida, diferente de sumir um tumor. Muitas pessoas que têm ali a ficha, vários
como que nós podemos fazer? Vários diagnósticos provando que a pessoa está na fase terminal e acontece um milagre, a pessoa simplesmente cura. Qual a explicação para isso? Não temos, é um milagre, foi a vontade de Deus. Agora, eu tenho que acreditar nisso? É onde entra a fé. Eu acredito, tenho minha fé, eu sou católico e também eu sou formado em 3 áreas da ciência: química, física e biologia. Por isso que eu falo, a ciência ela se preocupa em explicar o fenômeno, mas ela não se preocupa em explicar a fé. Já a teologia, ela estuda uma parte da fé, ela estuda as religiões, e a religião, por exemplo, a Igreja Católica, ela faz o uso da ciência para provar um milagre, tá bom? Pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu achei interessante explicar com algumas informações, beleza? Se vocês tiverem interesse nesse assunto, eu peço que sigam o canal Lobo Conservador, ele é excelente, o cara é bom, tá? O cara é bom para falar sobre essa relação da religião, desenvolvimento social, a sociedade em si, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Ah, não deixe de botar esse like aí não, aperta o dedinho ali e pum, valeu!